Olá, eu sou a Camila Duran, terapeuta energética. Está começando mais um Despertando Sua Deusa, o seu programa de autoconhecimento. Hoje nós vamos falar sobre os chakras. Provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre chakra, até porque praticamente todas as vertentes que envolvem, né, as terapias alternativas, energéticas e holísticas falam sobre esses chakras, né? Sobre esses pontos de luz e o porquê que se fala tanto sobre eles. Basicamente, cada chakra ele vai representar uma área de equilíbrio do seu corpo, de alinhamento com o seu eu, o espírito, né? E o seu corpo físico, fazendo a ligação dele com a Terra e com o cosmos, né? O universo como um todo. Então, o que seria, na verdade, essa questão toda dos chakras? Nós temos, então, 7 chakras no corpo físico. E aí, hoje a gente vai começar essa introdução sobre o porquê é necessário desse equilíbrio, desse encontro, quase que, digamos assim, encontro perfeito entre o seu alinhamento de espírito com o corpo e esses pontos de luz. Cada ponto de luz ele vai tratar exatamente sobre uma questão sua aqui na Terra, né? Do desenvolvimento. E o que vai acontecendo? Nós temos esses 7 pontos. Lógico que existem pontos que vão além, né? Porque já existem outros estudos que falam sobre essa questão de termos mais de 144 chakras como um todo espalhados. Porém, aqui na camada terrestre, né? Nós temos de 7 até no máximo o nono, né? O nono chakra. Só que o 8º e o 9º chakra já não ficam no nosso corpo físico. Eles já estão nos outros corpos, né? Nos corpos sutis. Então, por estarem nos corpos sutis, não se fala muito. Então, a gente começa a equilibrar só os pontos físicos. E o porquê que a gente acaba não falando muito sobre os outros dois, que também ainda estão aqui. Porque assim, vamos imaginar que você pegou uma casa, uma mansão, para limpar. Aí você imagina que são 7 mansões para você limpar sozinho, no máximo uma pessoa ou duas te guiando para fazer essa limpeza, esse reequilíbrio e consertar tudo aquilo que precisa. Imagina o quanto de trabalho que dá. Você realinhar, limpar, decorar, fazer tudo o que precisa. É basicamente isso. Então, cada chakra que a gente vai limpando, reenergizando, vai fazendo todo esse reequilíbrio, demora anos. Se for pegar chakra por chakra para fazer toda essa limpeza. Então é por isso que a gente acaba não falando sobre todos os outros chakras, sobre os corpos sutis. E aí, nesse ponto, a gente começa a perceber o quanto que vai demorar para a gente poder limpar o primeiro chakra, reenergizar ele, reequilibrar ele, para depois subir para o segundo, depois para o terceiro, e nisso ir acendendo cada chakra que existe no seu corpo físico. E aí existe uma coisa nessa questão de acender cada chakra que funciona assim. Quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe, a gente tá lá dentro do ventre e aí tá ouvindo, recebendo informações, recebendo vários tipos de energias,
tá escutando muitas coisas que falam, suposições de como você deve ser, suposições de como a sua vida deve ser aqui. Por quê? Porque você vai absorvendo todas as coisas que falam. Tudo que você escuta, tudo que você tá ali junto com a carga que você já tá trazendo de você mesmo, porque antes da gente vir aqui pro plano material, a gente já tem a nossa vida toda inteira escrita. E aí, quando a gente entra, vem, né, pra parte aqui da Terra, quando a nossa mãe engravida, a gente tem tipo um mecanismo assim e simplesmente apaga tudo. Nisso que apaga tudo, a gente vai recebendo as outras informações. Só depois que nós nascemos, que nós começamos a nos desenvolver, aí sim começa a recordar de algumas coisas, alguns tratos, algumas coisas que nós combinamos de fazer aqui na Terra. Por isso, muita gente, quando tá chegando na fase adulta, começa a ficar preocupado e em desespero, sem saber o que realmente está fazendo aqui, o que realmente vai fazer aqui na Terra. E aí entra a questão de propósito de vida, entra a questão de ao lado profissional, entra a questão da vida amorosa, entra aí a questão do dinheiro que é colocado aqui pra gente, né, trabalhar e sobreviver e aproveitar também o plano aqui da Terra. Então, cada partezinha dessa vai sujando cada chakra. Com isso, os nossos chakras, eles estão sendo ainda organizados, ainda em formação. Então, voltando naquela parte de quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente ainda está lá em formação na barriga da nossa mãe, nós ainda estamos em formação de cada chakra para poder receber essas informações. Com toda essa questão que é colocada, o primeiro chakra, que é o chakra básico, né? Ele fica localizado bem abaixo da coluna, né? E aí ele está recebendo as informações das coisas para se materializar. Nós passamos, né, um tempo de 7 anos mais ou menos desenvolvendo cada chakra. Nisso que nós desenvolvemos cada chakra, a gente começa a receber as informações de crenças limitantes e afins. Então, agora a gente vai começar a falar do primeiro chakra para entender melhor como que funciona, o que é esse primeiro chakra. Como eu falei, o primeiro chakra ele fica localizado bem no finalzinho da coluna. Ele é chamado de chakra básico, ou chakra raiz, porque é o chakra da materialização, né? É ele que liga a gente aqui com a Terra. A cor dele é vermelha, tem 4 pequenos vórtices, né, de energia, de pétalas, de cor vermelha. O que são essas pétalas? Todo chakra ele tem o desenho de uma flor de lótus. Então, quando a gente vai pegar, por exemplo, para meditar em cima de um chakra, sempre você imagina que é uma flor de lótus daquela cor, dependendo do chakra que você for, né, reequilibrar, reenergizar, para você poder ter acesso e realmente trabalhar em cima desse chakra. Então, o primeiro ele é a cor vermelha. A cor vermelha, ele vai fazendo essa associação com tudo que é material, para a gente poder começar a polarizar e materializar as coisas aqui. Porque nós temos essa ligação, né, do espírito, e o espírito ele é um espírito sem corpo, sem nenhum tipo de definição, sem nenhum tipo de questão mesmo de você conseguir pegar, né?
Então, com isso, a gente precisa de algo mais denso para materializar. Quando nós entendemos isso, fica mais fácil. Então, esse chakra básico, ele é para você sobreviver primeiramente. É onde fica a energia vital. Com isso, para você acionar, para você limpar esse primeiro chakra, ele leva um bom tempo. Nesse bom tempo, a gente vai fazendo essa limpeza e sempre se aterrando, sempre se fazendo uma questão de limpeza pisando na grama, por exemplo. Esse ato de pisar na grama, de sentir mesmo a grama, chama aterramento, né? Para você realmente estar naquele momento em sintonia com o nosso planeta Terra, com a natureza em si. Para você sentir. O que é esse sentir? Você permitir que a energia que você liga diretamente com o planeta Terra, com a natureza, permitir que exista uma ligação entre o chakra da Terra, porque sim, a Terra tem um chakra, né, o coração da Terra, para ele poder subir a energia dentro do seu campo e aí começar a fazer uma limpeza de ligação. Nisso, quando você começa a fazer essa parte, o seu chakra básico ele começa a ficar aceso, mais limpo, mais integral. E, consequentemente, você começa a materializar melhor as coisas na sua vida. Então, esses pequenos vórtices, né, de energia, eles vão começar a acender para você conseguir, de fato, trazer aquilo que você deseja. E aí, o que acontece? Por que eu falei que várias vertentes falam sobre os chakras? Dentro da cromoterapia, se trata 7 cores. 7 cores que são exatamente as cores do próprio chakra. Então, a cromoterapia é uma das terapias que mais trabalham e tem resultado para você realinhar e realmente limpar esses chakras. Existem outras formas, claro, mas aí são técnicas e técnicas totalmente diferentes uma das outras, porém a cromoterapia é a mais rápida. Um dos alimentos principais para a gente conseguir trazer esse aterramento quando a gente não tem tempo para poder pisar na grama ou fazer uma meditação é pegar vários alimentos que são raízes. Então, mandioca, inhame, cenoura, beterraba, rabanete, a própria carne vermelha também ajuda a fazer essa materialização, esse aterramento. Então, são coisas do dia a dia que a gente consegue fixar aqui. E auxilia também em fazer essa limpeza e acionar esse chakra, esse primeiro chakra, que é o chakra básico. Então, esse foi o primeiro chakra para a gente começar a entrar nesse assunto. Nos próximos programas eu vou trazer, né, cada chakra, para a gente poder entender melhor como que funciona e tudo mais. Eu vou tirar uma carta que eu trouxe aqui, para meio que um mantra assim, para a gente poder trazer um pouquinho mais de entendimento. É um mantra que vai ajudar, auxiliar no dia a dia. Então, pega papel e caneta, anota esse mantra e depois, lógico, vai ter no nosso canal do YouTube e se você quiser ir voltando para poder começar a trabalhar essa questão do chakra. Então, aqui saiu: eu crio fluxo de energia saudável constantemente.
Então, dentro da limpeza, né, para você começar a puxar um pouquinho mais da energia desse chakra, desse primeiro chakra básico, pega esse mantra e começa a recitar esse mantra durante o dia, todos os dias, se você sentir vontade, para você começar a realmente sentir como que é essa ligação, começar a puxar mais a energia desse chakra para você começar a materializar até melhor e sentir ele integrado em você. Eu vou repetir para você poder anotar e é lógico, depois vai ter no canal do YouTube. Eu crio um fluxo de energia saudável constantemente. Agora nós vamos para um breve intervalo e já já voltamos. Estamos de volta com Despertando Sua Deusa e agora a gente vai para a continuação sobre baralho cigano. Vamos conferir? Aqui é a carta 22, a carta dos caminhos abertos, né? A carta dos caminhos em si. O que acontece com a carta dos caminhos? Ela é outra carta que é extremamente positiva. Então, ela vem trazendo os aspectos onde a gente consegue olhar que não importa o que está acontecendo de fato, os caminhos estão abertos. A questão é o que você tem olhado, o que você tem visto. Será que você está pronta para o novo? Será que você está se permitindo olhar para o novo? Porque a carta dos caminhos, ela mostra que você já fez escolhas que abriram as possibilidades para você. Então é uma carta extremamente positiva para mostrar que existe muitas possibilidades ou existe um caminho daquilo que você tanto estava desejando e que você ainda não percebeu. Ou que você ainda vai perceber que o caminho está ali aberto, está limpo, está nítido para você. É uma carta muito boa em todos os sentidos, tá? A carta 23, a carta dos ratos. O que acontece com a carta dos ratos? Dependendo da posição que ela tiver, ou ela vai mostrar que os desgastes que existiam ali já acabaram, ou vai mostrar que tem muito desgaste. Por que eu tô falando em situações de uma coisa ou outra? Porque apesar de toda carta de baralho, né, tem alguns estudos, porque apesar de existirem alguns estudos, alguns métodos que falam das cartas positivas, negativas e neutras, eu prefiro olhar sempre o que de fato as cartas sempre têm os dois lados, tá? Não definir que uma carta é positiva, outra é negativa e outra é neutra. Eu prefiro olhar que todas elas sempre trazem os três modos e depende somente do jogo como um todo, para realmente saber qual que é o significado dela dentro daquele jogo. Então, a carta dos ratos, se ela vem, por exemplo, junto da carta da foice, de acordo com alguns métodos, o que está do lado esquerdo da foice, né, é o que está sendo cortado. Então, poderia estar aqui, por exemplo, a carta dos ratos, a foice e o coração logo em seguida. E aí mostrando que os desgastes que tem no lado amoroso estão sendo cortados. Seria mais ou menos essa leitura. Agora, se viesse a carta do coração com a carta da foice e logo depois a carta dos ratos, aí seríamos mostrando o contrário, que na realidade
carta da foice vai estar cortando todas as emoções, todos os sentimentos que existem ali, porque tá vindo um desgaste físico, emocional, principalmente emocional, porque seria a carta do coração do lado. Deu para entender mais ou menos como que a carta dos ratos vem se posicionando? Então, assim, ela vai trazer muito essa questão do lado de desgaste, sim, mas dependendo do que tiver ali, ela vai ser colocada como algo positivo ou não dentro da história, do contexto todo, para você entender como que funciona. Aqui a carta 24, a carta do coração, ela vem falar muito tanto do aspecto amoroso em si, né, do lado afetivo, mas também pra gente sempre olhar para nós, sempre olhar para o cuidado, sempre resgatando aquilo que tá ali, que é o que a gente ama verdadeiramente. Então, em outras palavras, é o amor real, o amor incondicional, aquele que é o mais verdadeiro de todos. O que é esse ser mais verdadeiro de todos? É o que faz você perceber dentro de você o que vale para você, né? Então, a carta do amor em si, a carta do coração em si, ela vai falar sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre as coisas como estão no todo, sobre a harmonia, mas ela também, dependendo da situação que tiver, como eu acabei de explicar na dos ratos, usando a do coração junto, dependendo da situação, ela vai trazer um outro contexto. Bom, essas foram as outras 6 cartas que a gente tá trazendo, né, nessa série para vocês entenderem um pouco mais sobre o baralho cigano. Bom, essas foram algumas das outras cartas. É claro que essa série vai até terminar, né, as 36 cartas do baralho cigano. Se você perdeu alguma, se você quer rever alguma carta, alguma que você tenha ficado com uma pequena dúvida ou algo do tipo, vai lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, para poder reprisar e rever quantas vezes você quiser e sentir necessário, para poder tirar suas dúvidas, também escrever ali o que você sente, se você quer saber mais sobre isso. Então agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos do nosso intervalo e agora nós vamos falar sobre julgamentos. Mas por que falar sobre julgamentos? Porque o tempo todo nós estamos julgando. Não importa se é pro positivo, se é pro negativo, se é sobre você, se é sobre o outro. O que a gente acaba colocando também como interessantes pontos de vista. O julgamento, ele nada mais é do que a crítica e autocrítica. Quando nós começamos a avaliar algumas coisas ou colocar as coisas que a gente gosta ou não gosta, acreditando e impondo o que é verdadeiro pra gente, como se fosse a verdade absoluta pro outro também. Então, cada partezinha, cada vez que você coloca que, por exemplo, você tá na roda de amigos, por exemplo, você tá ali na roda de amigos, tá conversando, e aí, sei lá, surge o assunto sobre comida favorita. E ali naquele momento você gosta de comida mexicana e o seu amigo gosta de comida japonesa. E a partir desse momento que vocês estão conversando sobre isso, jogando uma conversa fora, surge esse assunto
E aí esse amigo fala que odeia comida mexicana. E aí você, por ser uma verdade absoluta sua, por ser uma preferência sua, você fala assim: ah, mas você odeia porque você não provou direito. Ah, porque não sei o quê. Então você começa a julgar o gosto do outro, a preferência do outro, pelo simples fato de que pra você é verdadeiro isso. E aí o seu amigo vira e fala que gosta da comida japonesa, e aí você fala que odeia comida japonesa, e ele vira e fala a mesma coisa pra você. Ah, mas você odeia porque não provou direito. Ah, mas você odeia por tal coisa. Então, ambos ficam competindo qual que é o melhor ponto de vista. Fica nesse julgamento um pro outro. E quando a gente começa a perceber essas pequenas críticas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, a gente percebe quantos julgamentos nós colocamos pro outro e quantos julgamentos a gente começa a fazer pra gente. Do mesmo modo, acontece quando a gente vai falar, por exemplo, nossa, esse cabelo ficou maravilhoso em você. No seu ponto de vista, no seu julgamento, é um elogio que você está fazendo para aquela pessoa. Só que aquela pessoa nem sempre vai receber como elogio. Às vezes ela vai concordar e às vezes vai discordar, mesmo que você esteja na sua cabeça elogiando ela. Você acabou de fazer um julgamento sobre aquilo. Então percebe que cada vez mais, na realidade, você está juntando vários pontos de vista. São coisas dentro daquilo que você imagina, dentro do que é verdadeiro para você. Então, quando eu comecei a falar sobre o julgamento, é exatamente isso. São os pontos de vista que nós temos sobre cada coisa, sobre cada ponto da outra pessoa, atitude, sobre as nossas atitudes. Por exemplo, quando a gente vai para esse lado da autocrítica, do autojulgamento, quantas vezes você já colocou para você que você é a pior pessoa do mundo? E quantas vezes você já colocou para você que você é a melhor pessoa do mundo? Você percebeu já quantos momentos do seu dia você se olha no espelho e aí você fica procurando algum defeito ou procurando um monte de qualidade? E aí fica nesse quase que um duelo, né? Então, quando você faz um julgamento que é mais voltado para o lado negativo, você se sente péssimo, sente um peso nas suas costas. Você vai se colocando para baixo, você vai se colocando como realmente assim, a vida acabou para mim. E quando você faz o julgamento com um ponto de vista mais positivado, você começa a melhorar a sua energia, você começa a puxar mais esse lado de realmente olhar para aquilo que é belo e verdadeiro para você, o que é a sua essência, né, em si. Então, o julgamento, ele não necessariamente é a pior coisa que você vai fazer. Porém, existe algo em que nós, seres humanos, automaticamente, na hora que olhamos para essa questão da palavra julgamento, nós sempre colocamos ele como algo negativo e nunca olhamos como positivo. E aí, nessa questão da crítica em si, a gente vai não tomando cuidado e colocando a crítica sempre para o lado que é o nosso ponto de vista sobre aquele assunto. E isso fazendo com que o nosso ego comece a crescer e impor para o outro. E a partir desse momento que a gente impõe para o outro, passa a ser algo muito pesado. E por isso mesmo, vão acontecendo vários desgastes, não só energéticos, que é o que realmente acontece, né? Por isso que a gente acaba tendo laços de amizade e relacionamentos em si se desmanchando. Mas por quê? Porque a gente não respeita o ponto de vista do outro. A gente acaba
ficando tão focado no ego, o que realmente é tão verdadeiro pra gente, que a gente quer que o outro também siga a mesma coisa. Então, na hora que você pega num relacionamento de amizade, um relacionamento amoroso, dentro da família, dentro do trabalho, você quer impor aquilo pro outro e aí começam as brigas. E nisso que surgem as brigas, surgem cada vez mais esses julgamentos de que o outro é péssimo, de que o outro não vale nada. E aí o que vai acontecendo? Ficam os maus dizeres, ficam o diz que me diz, essas pequenas intrigas que vão trazendo realmente o desgaste de todas as relações que existem e coexistem. Então, vai percebendo qual é o julgamento que você tem feito sobre alguém, a aparência de alguém. Esses julgamentos, quando é tratado na infância, quando a gente olha dentro de um ambiente escolar, a gente chama como bullying. E esse bullying vai deixando marcas nas pessoas. Essas brincadeirinhas que se faz entre amigos, se realmente ofendeu muito, foi um julgamento muito profundo, foi um ponto de vista que às vezes você colocou e que a outra pessoa, ela tem um ponto de vista totalmente diferente do seu e vai olhar para você e falar, não tem a necessidade disso. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor fazem de propósito, de impor esse ponto de vista deles. E aí vai um exercício para praticar realmente. Para realmente você perceber. É interessante ponto de vista de que eu tenho esse ponto de vista. É interessante ponto de vista de que o outro tem esse ponto de vista. E por que desse exercício? Esse exercício, colocando no dia a dia, fica mais leve, fica mais fácil. O convívio com qualquer tipo de pessoa fica muito mais harmonioso. Consequentemente, você começa a elevar a sua vibração em questão de hertz, em questão de física agora, né, que a gente está falando. Então, essa energia, ela vai começar a subir, a elevar. Consequentemente, as coisas na sua vida vão acontecendo, vão melhorando. Você vai saindo daquela zona toda desconfortuosa, né? Daquela coisa que você não tá muito bem, né? Tá entrando em desesperos e tudo mais. Então, sempre colocar que é interessante ponto de vista, o que o outro está dizendo, e permitir o conhecimento, o entendimento do outro é muito mais fácil, traz muito mais empatia, traz muito mais conhecimento também de quem você é. Porque a partir do momento em que você se permite a escutar a opinião, escutar o julgamento, a escutar o que o outro está dizendo, você começa a praticar uma escuta ativa. Você começa a praticar o entendimento e harmonização dentro do seu campo e aí sim fica agradável de conviver com outras pessoas. Aí sim você consegue melhorar o convívio, a relação que se tem com cada uma das pessoas ao seu redor e evitando, claro, as brigas, evitando intrigas e, consequentemente, se libertando e permitindo que os outros também se libertem dessa energia do julgamento. Além disso, os julgamentos, dentro da questão do nosso corpo físico, eles também causam a celulite, causam a estria, e são coisas que a gente nem imagina dos efeitos no nosso próprio corpo. Então, muitas vezes as pessoas podem até fazer 1000 tratamentos para se livrar das estrias, para se livrar da celulite, principalmente das celulites, e acabam não percebendo que vai muito além de uma alimentação saudável, porque nutrir o corpo e nutrir a nossa mente, o nosso eu, para realmente sermos quem somos, vai além da nossa própria alimentação. É nutrir desde a palavra,
desde o carinho, até chegar realmente a nutrir nessa questão de receber e mastigar os nutrientes que tem nos alimentos. Então percebe que o julgamento ele vai muito mais profundo do que a gente imagina. E ele deixa marcas realmente no nosso próprio corpo físico, além da nossa questão do mental e do emocional. Então, para concluir essa questão do julgamento, para concluir essa questão do ponto de vista, reavalie, ressignifique e comece a nutrir você e o próximo. Então, comece a perceber qual que é o ponto de vista que vai te nutrir e vai nutrir o outro. Será que é necessário mesmo, em vários momentos da sua vida, você falar alguma coisa? Pense 2, 3 vezes antes de falar, de fazer alguma coisa para você ir para o outro, se realmente vale a pena. Será que eu estou me nutrindo? Será que eu estou nutrindo o outro? Isso vai ser contribuição para quem? Vai ser só para um lado ou para os dois lados? Porque a gente só consegue ter algo na vida se vale a pena para mim e para o próximo. Se só tem um lado ganhando, não vale a pena. Se só tem um lado ganhando, existe um desequilíbrio. E tudo que existe e coexiste aqui neste mundo, no universo como um todo, ele precisa ser reequilibrado e sempre colocado em equilíbrio para ambas as partes. Se existe um lado só vencendo, se existe só um lado ganhando, é um cálculo totalmente errado, é muito equivocado. Bom, esse foi um pouco sobre o que a gente pode fazer com relação ao julgamento para trazer o nosso autoconhecimento e também começar a respeitar tanto a si quanto o próximo. E sempre trazendo, essa consciência do que eu faço para mim reflete no outro. E se você perceber o quanto que reflete no outro, é só ver como que o nosso planeta, a nossa sociedade está perante a cada situação. Perante tanto questão financeira, quanto saúde, quanto educação. É tudo causa e efeito. Então, se você está aí julgando o outro, ou se julgando e colocando para menos, reavalie e ressignifique, para que você entre em comunhão com você e realmente, consequentemente, entre em comunhão com o próximo, comunhão com o outro, em questão de uma sociedade. A sociedade, as pessoas, as coisas estão do jeito que estão porque existem muitas pessoas olhando mais para a vida dos outros, criticando, julgando e colocando só o ponto de vista e elevando o seu ego de uma forma equivocada, que aí acaba tendo todas essas questões, essas problemáticas no nosso convívio como sociedade em si. Percebeu como que atinge, como que é impactante? O que você está fazendo aqui, nesse exato momento, ele está sendo um impacto para uma pessoa que está passando fome em outra região, em outro país, em outro lugar que você nem imagina. Tudo é uma causa e efeito. O que se faz aqui causa alguma coisa lá. O mesmo acontece. O que você fez hoje vai ter impacto, vai ter uma causa no seu futuro. Então, o hoje é o presente. Estar hoje, nesse momento, no nosso presente, no que realmente se faz, é o que vai dar a consequência para melhoria, para o que realmente vai ser bom ali no futuro, o que é verdadeiro para que todo mundo esteja em harmonia. Então sempre é bom esse autocuidado, essa autorreflexão. Então, para mais entendimento,
A gente vai sempre trazendo essas pautas e isso foi sobre o julgamento em si, porque é um assunto que pega muito forte, né? Tem uma variação de coisas que vão acontecendo. Então, nosso programa está chegando ao fim. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também chamado Despertando Sua Deusa, lá no YouTube. Nos sigam nas redes sociais. E se você quer rever, quer assistir os outros programas ou os outros assuntos, tá ali tudo perfeitinho para você no nosso canal do YouTube. Até o próximo domingo.